Bom dia! Bom dia, muito bom dia! Bom dia para quem tá aqui no Instagram, para quem tá aqui no Insight Timer, quem tá chegando agora, para quem vai assistir depois, enfim, para todos vocês eu quero desejar um excelente bom dia. Escreva bom dia aqui, porque a gente está trocando essa energia. Então escreva bom dia, diga da onde você está falando, vamos fazer essa interação, porque isso é troca energética. Eu tô normalmente agora voltando às nossas lives. Normalmente são quartas-feiras, mas como ontem eu não consegui, ainda estava em trânsito, então a gente está fazendo hoje na quinta para não ficar essa semana sem live. E a partir da semana que vem, voltamos para as nossas quartas-feiras, tanto aqui no Insight Timer quanto aqui no Instagram. É um prazer ter vocês aqui, sempre trazendo algum assunto que eu acredito que vai ser contribuição. E hoje eu quero falar sobre a força dos oráculos, certo? A gente tem aí, né, uma série de oráculos disponíveis para nos ajudar. E muitas vezes tem pessoas que dizem que não acreditam, tem pessoas que falam das cartas de uma forma até mesmo um pouco pejorativa, mas isso está dentro de cada um de nós. E eu quero trazer uma visão sobre os oráculos hoje, talvez um pouco diferente desta que a grande maior parte das pessoas falam como adivinhação, tá? E vou contar um pouquinho por que para mim, na minha vida, os oráculos são tão importantes. Para quem me segue aqui no Instagram, sabe que todos os dias de manhã eu coloco lá uma carta. E de vários oráculos, né? Eu trabalho com muitos oráculos, porque eu me conecto muito com essa energia e repito, os oráculos, eles foram difundidos ao longo de milênios aí, de uma maneira que nos faz olhar para eles como adivinhação. Então as pessoas hoje, quando buscam uma cartomante, né, vamos dizer assim, as cartas, né, buscam uma cartomante, elas querem prever o futuro. Essa não é uma opinião que eu tenho sobre os oráculos, tá? Primeira coisa, eu uso os oráculos como orientação. Eu não uso os oráculos como adivinhação. E aí aqui eu quero trazer, e até se vocês quiserem eu posso fazer várias lives falando sobre os oráculos, até fazendo lives que vocês possam trazer perguntas pra gente responder com os oráculos, né? Que eu acho que também é bem interessante. Mas por quê? Na minha vida, os oráculos entraram desde muito pequena. A minha avó materna, tá, na cidade que eu morava, que era uma cidade muito pequena também, ela era cartomante. E ela era meio que a curandeira da cidade. Era aquela pessoa que as pessoas procuravam, isso há muito tempo atrás, obviamente, quando nem se tinha internet, quando não se tinha nada dessa difusão, né, de como as coisas funcionavam. Mas a minha avó, lá nos anos 70, já era cartomante e curandeira. Então, eu cresci vendo muita gente parando na frente da casa da minha avó, para qualquer tipo de doença, qualquer tipo de conflito, buscando a ajuda dela para qualquer mal. E eu via a minha avó colocando as cartas na mesa, enfim, aquela coisa toda. Foi assim que eu cresci, por algum tempo da minha infância, vendo a minha avó realmente transformar a vida das pessoas. Naquele momento, eu até acredito que a minha avó usava as cartas, ela usava muito baralho cigano, tá? Não sei se vocês conhecem. Eu não tô aqui, gente, hoje eu tô aqui só com o meu oráculo da Conin, porque eu tô em viagem. Então eu trouxe só o oráculo da Conin e o oráculo de Delfos. Eu vou falar sobre eles também, tá? São dois oráculos para mim que representam muito, que são muito importantes. E eu quero já antecipar para vocês que logo
vai sair o meu oráculo, que eu escrevi, que eu canalizei, que é o oráculo de autocura, tá? Eu acho que tanto nesse universo dos oráculos, e eles me ajudam tanto, que eu recebi realmente a canalização, tá numa fase de finalização aí, tá? Mas eu tô terminando este oráculo de autocura e logo ele já vai ser lançado. Bom dia, Luísa, bem-vinda. Gente, vamos dando bom dia aí, vamos movimentar isto. Vamos trocar essa energia. Bora lá. Cada vez que a gente coloca aqui alguma coisa, uma interação, tu tá trocando energia comigo. Tu não tá simplesmente passando, tá? E logo vai sair aí o meu oráculo de autocura, já tá na editora. Logo vai, eu vou trazer essa novidade para vocês. Como eu tô em viagem hoje, eu só trouxe esses dois. Bom dia, Mística Estrelar, bem-vinda. Eu só tô com esses dois, então eu não vou fazer nenhum tipo de orientação com os oráculos, tá? Em outras lives, se vocês quiserem, coloquem aqui, inclusive, se vocês quiserem, a gente pode fazer isso, certo? Esses dois que eu trouxe é o de Delfos e o da Conin, né? Como eu falei, lá na minha infância, eu via a minha avó sendo cartomante e as pessoas a procuravam mesmo para saber o futuro, tá? Aquela coisa bem antiga, tradicional. Eu quero saber o futuro, eu quero saber se ele é o cara da minha vida, se eu vou ficar com ele, se tem outra pessoa, enfim. Hoje, tá? Com todo o acesso que a gente tem, com a infinidade de oráculos que a gente tem, cada um sente de uma maneira. Mas eu, nesse caso que eu senti, eu também, quem conhece a minha história sabe que eu fui para a área da neurociência, da física quântica, e depois eu consegui aí canalizar técnicas, canalizar o meu próprio livro, canalizar agora um oráculo que já está aí quentinho, quase saindo, né? O que eu vejo dos oráculos? Que eles sempre estiveram presentes na minha vida, não só com a minha avó. Mas, quando eu fui crescendo, eles começaram a ganhar um espaço muito grande de orientação. Porque muitas vezes a gente não sabe, a gente até sabe as decisões que a gente tem que tomar, mas a gente quer uma confirmação. E eu uso muito os oráculos para confirmar algumas situações. E eu tenho, quem olha meus stories diariamente, eu coloco lá sempre uma carta. Às vezes ela já é mesmo, hoje por exemplo saiu Impulso Inicial do Oráculo de Delfos, né? Já é uma carta que já está dizendo por si só, quer dizer, um recomeço, é algo que a gente está iniciando, tudo isso. Tem vezes que quando não está dizendo descaradamente ali, eu explico um pouco a carta. Então, eu venho colocando, mas eu não coloco só porque é um stories. Eu coloco porque todos os dias eu me conecto com uma mensagem para o meu dia, certo? E que às vezes não é a que eu coloco para vocês. Por quê? Porque eu peço uma para mim, Luciana, e peço uma para as pessoas que vão fazer parte daquele campo, daquela egrégora. Então, a carta que eu coloquei hoje, tá, não é a mesma para mim. Por incrível que pareça, essa carta é para quem me segue, é para quem me acompanha. E veio o impulso inicial. Para muitas pessoas, talvez vai dizer, mas eu não tenho nada que recomeçar, eu não tenho nada que pensar do início, mas para tantas outras vai ser, tá? Então, sempre essa carta que eu tiro de manhã, que eu coloco, só se eu tô muito atordoada nas viagens que eu acabo não colocando, mas normalmente até em trânsito vocês estão vendo que eu carrego os oráculos. Eles ajudam também nas minhas sessões, quando a pessoa está precisando e a gente, pela meditação, a gente não consegue acessar o coração, né? Eu uso também bastante o pêndulo, né? O próprio pêndulo, acabei de fazer uma sessão aqui agora, uso também o pêndulo, porque são todas, quando a gente coloca uma energia nesse, tudo a ver com a lua nova hoje, exatamente, gente, os oráculos são incríveis, porque eles dão respostas que estão completamente conectadas. E aí, o que eu acredito que é a beleza dos oráculos? É
ideia de que eu preciso mesmo estar atento aos sinais. O oráculo não deixa de ser um sinal o tempo inteiro, tá? Vou dar um exemplo, até eu separei aqui as cartas. Este oráculo de Delfos, para quem não conhece, ele é um oráculo antes de Cristo. Ele era usado na Grécia Antiga pelos reis. As pessoas, tinha lá, né, as pessoas que eram consultadas com o oráculo de Delfos. Ele é antes de Cristo, da Grécia e Roma Antiga. Então vocês imaginam há quantos anos nós podemos ser orientados. Repito, tá? Eu nunca vou usar o oráculo como adivinhação. Por mais que eu faça leitura de oráculos, o que eu peço nessa leitura de oráculos? Como é que, enfim, para várias áreas da vida, trabalho, dinheiro, relacionamento e tal, peço as respostas para cada área, mas não como adivinhação. Eu nunca vou dizer assim, vai acontecer isso, isso, isso. Até porque, sabe o que eu acredito muito? No livre-arbítrio. E outra coisa também que eu não gosto de falar sobre a adivinhação. Por quê? Porque eu não sei vocês, mas eu já fui em algumas cartomantes e aquilo que ela diz que vai acontecer, tu sugestiona tanto aquela pessoa que isso realmente acontece. Por quê? Porque a gente começa a cocriar esse campo de energia. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma amiga que ela joga na loteria. Só que ela disse que com 19 anos ela foi numa cartomante. E a cartomante tinha dito para ela que ela nunca ia ganhar na loteria. E ela nunca ganhou na loteria. E ela joga desde muito jovem, tá? Então, o que acontece? Ela, naquele momento, ela foi sugestionada que ela não ia ganhar na loteria. E por que ela joga ainda? Porque ela está ainda cocriando isto, certo? Então, olhem por isso que eu nunca vou falar mesmo na leitura de oráculos que eu faço, tem aqui no meu Instagram, é possível vocês fazerem uma leitura de oráculos comigo. Eu uso vários ao mesmo tempo, tá? Por quê? Porque dentro do campo energético que está aberto, ali eu vou ver qual é a melhor orientação. Às vezes pode ser o da Quanin, pode ser o de Delfos, pode ser o meu, que daqui a pouco vai estar nas minhas mãos, pode ser o baralho cigano, eu uso bastante. Enfim, eu tenho inúmeros oráculos, tá? Dentro dessa leitura, eu peço a permissão do campo e aí eu vou pedindo para cada área e aí vem inclusive o oráculo que eu vou utilizar. Mas eu nunca vou dizer assim, vai acontecer tal coisa. Por quê? Porque isso dá sugestionamento na nossa mente. E depois aquilo acaba sendo realmente realizável. E aí, tu não dá o livre-arbítrio da pessoa de escolher diferente. Então, por isso que eu uso muito as cartas como orientação. E elas, como a Luísa disse, né, tudo a ver com a lua nova, veio lá o impulso inicial. Se vocês forem no meu stories, vocês vão ver, porque foi a carta de hoje. E aí eu quero contar para vocês também uma outra coisa que aconteceu na semana retrasada, lá no final de dezembro ainda. Foi um dia que eu acordei e tinha uma mensagem no meu celular com uma situação de conflito, tá? Um problema em relação a prazos de coisas que eu tinha que resolver. E aí, tinha ali aquela situação, tinha prazos, tinha conflito, a gente tinha que negociar prazo, enfim. Aí eu fui pro oráculo. A carta que saiu, o inferno. Esta é uma carta... Bom dia, Maria! Bem-vinda! O pessoal que vai chegando vai dando um oi aí, por favor. Veio esta carta do inferno, tá? E essa carta, né, dentro do oráculo de Delfos, não quer dizer literalmente o inferno, mas quer dizer que tem problemas, conflitos, enfim, muita coisa aí no meio do caminho. Foi essa carta que veio. Por isso que eu tô falando da sugestão. Se eu ficasse na energia desta carta, o meu dia inteiro seria este inferno, certo? Mas eu tive uma orientação, porque eu já tinha lido até a mensagem do WhatsApp, mas se eu tivesse tirado a carta antes, eu também já entenderia o que era.
eu tive a orientação. E aí, quando eu tirei a carta, que era justamente o que eu estava vivenciando naquele caso, eu tive a escolha. E eu falei comigo mesma, Luciana, tu tem duas opções. Ou tu continua o dia inteiro nesse inferno e cria outras situações de conflito, ou eu mudo essa frequência. E aí eu percebi que eu estava vibrando no medo em relação àquela situação, em relação aos prazos, em relação a que eu não ia dar conta, em relação a que eu não era boa o bastante, enfim, tá? E que o que eu estava negociando com aquela entidade estava me deixando com medo. E aí, como eu tirei essa carta, eu pensei, eu posso mudar essa energia, eu posso escolher sair deste medo. E aí, claro, eu demorei um tempo, eu meditei, eu busquei várias técnicas que eu mesma ensino para as pessoas dentro do meu treinamento, né? E eu comecei a pensar, gente, eu vou visualizar o que eu quero, eu vou visualizar as coisas se desenrolando, os prazos acontecendo, eu já com aquele trabalho que eu também tinha que entregar pronto, finalizado, sem saber como, quando, de que maneira, que é o que eu ensino normalmente para as pessoas. Eu vou visualizar isso pronto. E aí, já fui para outras atividades e tudo, né? Eu estava inclusive num retiro. E quando eu saí, daí eu até, olha que sorte, lá na sala que eu fui, né, para as outras atividades do retiro, não tinha a internet, não pegava a internet. Então eu nem podia ficar com o celular, primeiro porque eu estava naquela atividade, eu estava presente 100% naquela atividade, só que a minha cabeça ainda estava pensando naquilo. E eu comecei a interromper o meu pensamento, comecei a interromper o medo e comecei a visualizar o que eu queria. Quando eu saio daquela atividade, eu venho caminhando para ir lá no quarto, pegar meu celular, enfim, atualizar as pessoas do que eu tinha que responder. Quando eu venho caminhando, eu encontro uma pessoa no caminho, uma pessoa que para mim é muito importante, é uma pessoa que me inspira, inclusive. E aí eu comecei a conversar com ela sobre outra coisa no meio do caminho, né? E aí a gente começou a conversar e daqui a pouco eu falei para ela. Eu disse, nossa, sabe que eu tava com medo, tô com medo, porque eu tenho um prazo para entregar um material. Esse prazo parece que... E eles também não estão cumprindo com os prazos e tal, isso tá meio assim e coisa. E ela falou assim, e eu disse, eu também tô com medo, porque eu tenho um prazo para botar no mercado esse material e coisa. E aí ela começou a falar para mim de uma outra maneira e ela disse assim, eu vou te ajudar. Assim, teoricamente do nada, ela disse, eu vou te ajudar. E quando ela disse, eu vou te ajudar, eu pensei, eu disse, nossa, uma pessoa que eu jamais esperava essa abertura, esta ajuda, ela veio e me disse, eu vou te ajudar. Assim, com a maior facilidade. E que não era uma pessoa que eu esperasse isto. Naquele momento, é como se saísse aquele peso de cima de mim, né? Porque eu saí da zona de medo, claro que eu já tinha saído um pouco exercitando, né, o treinamento mental, mas eu tive a confirmação de que eu ia ter ajuda. Olha isto. E aí, quando eu cheguei no quarto, a primeira coisa que eu fiz, antes de pegar meu celular e ver o que tinha se desenrolado da história, né? Eu disse, eu vou tirar uma outra carta, porque eu não escolho não ficar no inferno. Certo? Foi isso que eu dizia pra mim, eu escolho sair do inferno. Gente, aí eu embaralhei as cartas, coloquei a melhor intenção para que viesse a orientação, né? Tava nesse movimento. E que carta saiu? Deixei separada aqui já, porque é a história verídica que eu quero contar para vocês. Saiu esta carta, o anjo da bondade. Olha que resposta. E eu tinha encontrado a pessoa no meio do caminho que realmente foi um anjo, tá? De uma pessoa que eu nem esperava falar sobre isso e muito menos ter esta ajuda. Então, por isso que eu quero trazer para vocês que os oráculos, eles têm uma capacidade
de trazer a orientação, mas eu continuo dizendo, tá? Eles trazem uma confirmação, mas sem a gente depositar neles a minha vida. Porque lembre-se que você tem o livre-arbítrio. Até na leitura dos oráculos que eu faço e mando para as pessoas, eu digo, a orientação é esta, mas use o teu livre-arbítrio. E aí é onde eu acredito que os oráculos têm imensa força. Imensa. Porém, eles têm que ser usados como orientação. Então, eu não sei se está fazendo sentido. Coloquem aqui para mim, inclusive, se está fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês. Por quê? Porque quando a gente usa como orientação, como confirmação, e eu me coloco à disposição de mudar, eu estou usando o meu livre-arbítrio. E aí, eu escolho o meu destino. Esta amiga que eu contei, que lá com 19 anos foi fadada a não ganhar na loteria, enquanto ela não mudar internamente, ela decidir, ela vai continuar jogando e perdendo dinheiro. Por quê? Porque ela não está cocriando, porque aquilo está no subconsciente, tá? Então, independente do oráculo utilizado, se é baralho cigano, se é tarô, o que for, tá? Se é o oráculo de autocura, que logo vai estar aí disponível para vocês, que eu escrevia, e o meu oráculo de autocura, a gente vai trazer uma coisa que eu acho que é bem interessante, que são práticas. Eu, como compilei um método de técnicas de controle mental, eu acredito nessa prática. Olha o que eu contei para vocês. Eu fui para a sala de palestras lá do Retiro e eu comecei a praticar. Interromper o pensamento, focar no que eu queria, enfim, toda a minha questão mental. Eu saí da sala de palestras, eu fui conversar com aquela pessoa que foi o meu anjo da bondade. Porque eu pratiquei. Então, o nosso livre-arbítrio não pode sair disso. A Luísa pôs aqui, faz todo sentido, nós criamos a nossa realidade. Exatamente, tá? Então, os oráculos têm uma força, bom, eu tô falando, esse do Delfos é milenar, antes de Cristo. Orientava os reis, imperadores gregos e romanos. Então, eles têm força, funcionam muito. Mas lembrando que nós temos o nosso livre-arbítrio, o nosso poder de co-criadores, exatamente como a Luísa colocou aqui, tá? E se eu não tô... Porque pensa comigo, se a gente alguém faz uma leitura de oráculo, tarô, enfim, e diz assim, tua saúde está muito debilitada, já sai de lá já com o pé na cova. E muita gente cria suas doenças e realidades assim, tá? Por isso que eu sempre falo, essa questão de leitura de oráculos como previsão de futuro, para mim, não faz sentido. É completamente errada. Porque a tua mente te sugestiona o tempo inteiro. E não são todas as pessoas que nem eu contei essa história que aconteceu mesmo no final do ano comigo, tá? E simplesmente o que acaba acontecendo? A gente vai sugestionando e co-criando nossa realidade para aquilo que a gente não quer. E aí eu não estou usando o meu livre-arbítrio. E aí eu começo a criar um impulso de energia para co-criar aquilo que eu não quero. Assim como essa minha amiga, desde os 19 anos, ela tem quase 50, joga na loteria, ela não vai ganhar enquanto ela não escolher a partir do seu próprio livre-arbítrio, tá? Então, gente, se vocês quiserem mais lives, e daí até posso trazer e pegar perguntas e a gente responder ao vivo, né, com os oráculos, que eu acredito que é muito interessante, me digam aqui, digam lá no meu grupo de WhatsApp, tá? Eu também tenho um grupo VIP, né? Comenta VIP em qualquer coisa no meu Instagram, que tu vai ser direcionado lá para o meu grupo. Lá eu pergunto para as pessoas o que a gente pode estar trabalhando, enfim, tá? Mando material gratuito, tem muita coisa lá no meu grupo também. Se você sentir, quiser entrar, será muito bem-vindo, certo? E aí, lá a gente também pode estar, vocês podem estar me dizendo, quero mais live, que realmente
tu consiga responder as perguntas ao vivo, né? Usando os oráculos, maravilha, tá? Gente, vou convidar vocês para uma breve meditação. Toda live a gente faz um breve, nem é uma grande meditação, mas é ao menos um alinhamento para a gente focar a nossa energia aqui, porque é aqui que estão as respostas. Por mais que a gente use os oráculos para nos orientar, a grande orientação está aqui no meu coração e, obviamente, aqui na minha mente. Olha quando eu tive o problema do inferno. O que eu fiz? Eu escolhi na minha mente, junto com o meu coração, a sair disto. Então, eles estão aqui para nos orientar muito, mas lembrando, o maior norte que nós temos está aqui, ó. Certo? E é esse que eu vou convidar vocês. Eu quero, vai ser muito legal. Joia, Luísa. Não sei se tu já tá lá no grupo, mas enfim. E depois eu vou fazer essas lives, pode ter certeza, tá? E logo vai estar o meu oráculo já na pré-venda. E tem mais, quem comprar na pré-venda vai ter uns bônus incríveis aí que eu tô já criando também. Já vou depois, não vou dar spoiler, tá? Vamos deixar aí, porque eu tô ainda com também com os prazos da editora. Então, eu não vou falar ainda sobre isso, mas eu vou avisando para vocês, principalmente para quem tá lá no grupo VIP, por isso que venha. Então tá. Vamos lá, então. Senta se puderem, se não estiverem dirigindo ou coisa assim, né? Quem tá ouvindo ao vivo. Mas senta confortável, vai fechando os olhos. Vai respirando lento e profundo. Deixa o ar entrar e sair livremente. 3 vezes no seu tempo. Vai conectando no seu coração. Vai deixando toda essa energia fluir agora. Conecta com seu coração e imagina que tem uma luz branca brilhante que expande e essa luz te liga no céu e na terra. E tu vê como o teu corpo, os teus corpos estão agora conectados através deste tubo de luz. Respira. E neste momento, eu peço que a fonte criadora de tudo que é, junto com a nossa egrégora de seres de luz, os nossos anjos da guarda, que neste momento coloquem para cada um de nós, para cada um que chegou neste vídeo em algum momento, a definição mais elevada de clareza e orientação, e que é possível, seguro e permitido nós usarmos o nosso livre-arbítrio e o nosso coração para nos orientar para as melhores decisões, para os nossos melhores desejos, porque muitas vezes a gente nem sabe o que a gente quer, com graça e leveza para o bem maior. Respira lento e profundo, imagina agora uma luz dourada entrando pelo seu chakra coronário, passando pelo seu chakra frontal, e essa luz dourada vai tomando conta de todo o seu corpo, laríngeo, cardíaco, plexo solar, chakra sexual, chakra básico no topo da coluna, desce pernas e pés. E agora você vê todo o seu corpo completamente iluminado por esta luz dourada, te trazendo clareza, orientação, poder de decisão, com graça e leveza para o bem maior. Respira lento e profundo, vai percebendo essa luz dourada. Está feito, está feito, está feito. Vai respirando, lento, profundo. E quando quiser vai voltando, abrindo os seus olhos, me dizendo aqui como é que vocês estão se sentindo, tanto aqui no Insight Timer quanto aqui no Instagram. Essa live fica disponível no Instagram e eu vou subir-la no YouTube, tá? Quem quiser compartilhar será muito bem-vindo, né, também, porque de alguma maneira vai conectar essa energia e vocês que estão assistindo
por favor, compartilhe, porque pode fazer sentido para outras pessoas. Assim como eu falei no início, né, que os sinais estão aí o tempo todo, os oráculos são um dos sinais. Mas às vezes os sinais são esses anjos da bondade, que somos nós, que a gente compartilha, manda esse vídeo para alguém e tal, e é assim que os sinais chegam, tá bom? Gente, na semana que vem, quarta-feira, voltamos ao normal, tá? Eu já vou estar de volta em Portugal. Então, voltamos ao normal, 8h30 Brasil, 11h30 Portugal, quartas-feiras, tanto no Insight Timer quanto no Instagram. E será um prazer ter vocês. Quem não tá lá no meu grupo VIP ainda, comenta VIP que vai o link para vocês aderirem. E logo meu oráculo de autocura vai estar aí, né, lindo, maravilhoso, com várias... O meu oráculo, além de ter a orientação da carta, também tem uma prática, tá? E eu vou estar trazendo a autocura muito através de coisas simples, mas que são necessárias a gente fazer para trabalhar cada vez mais essa nossa autocura, tá bom? Gratidão a cada um pela troca de energia. Um grande beijo, um excelente dia. Obrigada. Vai ser lindo, sim.